Bom dia, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando o teu coração no dia de hoje. A nossa meditação hoje, ela tem como tema Não entristeçam o Espírito Santo. E o nosso texto hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 30, e diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Uma das verdades mais maravilhosas da vida cristã é que Deus não apenas nos salva, mas Ele passa a habitar em nós por meio do Espírito Santo. A sua presença é o selo da nossa redenção e a garantia de que nós pertencemos a Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo faz aqui uma advertência muito solene quando ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Isso significa que as nossas atitudes, palavras e escolhas afetam o nosso relacionamento com aquele que habita em nós. Ao contrário do que alguns pensam e ensinam, o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que nos ama, nos guia e trabalha continuamente para formar em nós o caráter de Cristo. Por isso, quando nós alimentamos pecados, guardamos ressentimentos ou resistimos à sua direção, nós entristecemos aquele que deseja produzir santidade, paz e restauração em nossa vida. Mas eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, que o Espírito Santo habita em nós para nos transformar. O apóstolo Paulo nos lembra que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Esse selo representa pertencimento, segurança e compromisso de Deus com seus filhos. Porém, o Espírito não habita em nós apenas para garantir a nossa salvação futura. Ele trabalha diariamente na transformação do nosso caráter. O seu propósito é nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. A sua ação em nós é capaz de corrigir os nossos pensamentos, confrontar os nossos pecados e fortalecer a nossa caminhada espiritual. Assim, a vida cristã não consiste apenas em abandonar velhos hábitos, mas em permitir que o Espírito Santo produza uma nova maneira de viver. Quanto mais nos submetemos à sua direção, mais evidente se torna a presença de Cristo em nossa vida. Mas nós aprendemos aqui também, em segundo lugar, que pecados não tratados entristecem o Espírito Santo. O contexto desse versículo mostra que Paulo está falando de pecados relacionados aos nossos relacionamentos. São palavras destrutivas, ira, amargura, maldade e falta de perdão. Esses comportamentos não apenas prejudicam as pessoas ao nosso redor, mas também entristecem o Espírito Santo. Isso acontece porque esses pecados mencionados no contexto são incompatíveis com o caráter de Cristo que o Espírito deseja formar em nós. Porém, a sensibilidade espiritual cresce à medida que aprendemos a confessar rapidamente os nossos pecados e a obedecer à voz do nosso Deus. Mas em terceiro lugar, Cristo, ele nos convida a viver em plena comunhão com o Espírito. Essa é a boa notícia. É que Cristo não nos deixa presos aos nossos fracassos. Pela sua morte e ressurreição, Ele abriu o caminho para uma vida, para uma nova vida, uma vida de contínua restauração espiritual. O mesmo Espírito que nos convence do pecado também nos conduz ao arrependimento e nos fortalece para viver uma nova vida, uma vida santa. Quando nós falhamos, nós não precisamos fugir do Senhor. Nós devemos correr em direção a Ele. O Senhor está disposto a renovar a nossa comunhão e restaurar a nossa alegria espiritual. À medida que nós permanecemos em Cristo, nós aprendemos a ouvir a voz do Espírito com maior clareza e experimentamos uma vida marcada pela paz, pelo amor e pela obediência. O Espírito Santo, ele nunca nos conduzirá para longe de Cristo. Pelo contrário, o seu ministério é exatamente revelar a beleza do Salvador e formar a sua imagem em nosso coração. Então, que nós possamos reservar um momento todos os dias para examinar o nosso coração diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo revele aquilo que precisa ser transformado. Que nós também não permitamos que pecados, ressentimentos ou palavras impensadas permaneçam sem arrependimento, que nós possamos tratá-las imediatamente diante do Salvador e que possamos desenvolver uma vida de comunhão com Deus por meio da oração, da palavra, tornando-nos sensíveis à direção do Espírito Santo. Que hoje mesmo você possa abrir o seu coração para a ação do Espírito Santo, permitindo que Ele remova tudo aquilo que entristece a sua presença em sua vida e que Ele possa produzir em você uma vida que glorifique a Cristo. Assim,
a sua caminhada será cada vez mais parecida com a do Senhor que o salvou e continua aperfeiçoando a sua obra em você. Eu convido você a um minuto de oração nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concede a oportunidade, o privilégio, ó Deus, da vida, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Deus, pelo Teu carinho sobre as nossas vidas. E sobretudo, ó Pai, nós agradecemos porque o Espírito de Deus habita em nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, a cada dia nos submeter totalmente à direção do Espírito Santo. Que nós sejamos guiados pelo Espírito, que sejamos cheios do Espírito, que nós possamos produzir em nós o fruto do Espírito para a glória do Teu nome, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, o caminho da submissão, da humildade e da obediência à Tua voz. Assim nós agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade dessa palavra em nosso coração e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele continue sustentando o teu caminhar a cada dia para a glória dEle. Graça e paz.